yeah. Eu vi. Yeah, 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 yeah. Yo, yo, you made the cancel the sheet. 1, 2, 3, get sucked in my sheets. これは現実、それか dream。混ざる蜜と濃厚なクリーム。つながる仕組みは変と変。人との関係はend to end。原点とゴー結ぶ点と点。Uma das coisas mais tristes no mundo do K-pop é o disband, o fim, o término de um grupo. Principalmente se é o seu grupo preferido, né? Então já deixa um comentário se tem algum grupo que você gosta e que infelizmente chegou no seu fim. Hoje eu quero falar sobre um grupo muito amado e que pra mim tem um significado ainda maior. Apesar de ter conhecido o K-pop através do Red Velvet, isso lá em 2017, o grupo LOONA foi o primeiro que acompanhei bem de perto, justamente por ser muito diferente ao apresentar cada uma das integrantes do grupo, isso até o seu triste fim em 2023. E o que define bem o grupo LOONA, em uma só frase, seria 12 garotas e um só coração. Oi, tudo bem com você? Pode me chamar de Noah. Provavelmente você já sabe o que significa a palavra LOONA, mas para quem não conhece, LOONA significa garota do mês. E o significado também faz muito sentido com a proposta do grupo. Isso porque são 12 integrantes, onde cada uma delas possui o seu mês de debut. E foi exatamente assim que tudo começou. O ex-diretor Jaden DeYoung foi quem definiu o conceito do grupo. Enquanto ele trabalhava em várias outras empresas, ele preferiu ser paciente e aguardar uma produtora que realmente tivesse o desejo de dar vida ao projeto LOONA, exatamente como deveria ser feito, não só mais um grupo de K-pop. Não, e sim uma identidade memorável e única. A empresa que conseguiu dar esse grande passo foi a Blockberry Creative, isso no início de 2016. E em 24 de agosto de 2018, acredite ou não, foi revelado o valor gasto, apenas na pré-estreia do grupo, $10 milhões. Isso porque o projeto chamou muita atenção de vários patrocinadores, tanto da Coreia, Japão e Estados Unidos. A seleção de cada trainee foi feita em grupos divididos. Os critérios usados nesse processo foram o nível de habilidade em canto, coreografia, além do caráter e personalidade. Quando chegava a hora de uma das garotas ser revelada, cada grupo precisava enviar uma representante para disputar a vaga. Ao fim de cada competição, as garotas eram classificadas. Aquela que conseguisse o primeiro lugar se tornaria um novo membro do LOONA, enquanto aquelas que ficaram em segundo e terceiro tinham o direito de escolher um novo grupo para participar. Parece um pouco complicado, mas faz muito sentido. Presta atenção. Já que eram apenas 12 vagas, com esse processo ficava mais fácil em ver as habilidades e o esforço de cada um. A melhor que se destacava pega uma das 12 vagas, até formar as 12 garotas, principalmente com essa escolha da segunda e terceira colocada. Se elas podem escolher para qual grupo retornar, era melhor entrar em um grupo onde as integrantes eram mais fracas. Lembre-se, quem se destaca é quem tem mais chances de ser a melhor de cada grupo e tentar novamente ser a primeira colocada para entrar no LOONA, sacou? Ah, agora eu saquei! Em 26 de setembro de 2016, a primeira garota do mês foi revelada em um teaser, a encantadora Heejin, que é a queridinha de muita gente, né? Inclusive eu. Tudo bem que todas são maravilhosas, mas sempre tem as suas preferidas. Pra mim é a Yeojin e a Olivia Ye, mas a Olivia eu vou falar mais só lá na frente, porque ela foi a última integrante a entrar no grupo. O melhor fica pro final. A Heejin apareceu com a música e videoclipe Vivid, dessa vez completo, isso em 5 de outubro. E uma curiosidade é que a Heejin já falou em uma entrevista que tem parentes no Brasil e que já morou aqui por pouco tempo e tomou muito açaí. 제가 브라질을 잠깐 살다 왔었거든요. 솔베지. 응? 그게 뭐야? 아사이 솔베지. Excelente. Em 28 de outubro, a segunda integrante foi escolhida, a Hyojin, que também recebeu um teaser antes da sua música oficial. Você vai ver que todas elas recebem um teaser. Bom, a maioria. Na estreia do clipe da Hyojin, a gravadora fez um dueto com a Heejin. E já vou deixando bem claro que esse é um dos meus clipes preferidos, chamado I Will Be There. Boy, just give me your love, 너와 함께 can you O álbum solo da Hyojin foi lançado em 17 de novembro, junto com o clipe. Ainda em 2016, em 8 de dezembro, a terceira integrante foi revelada, Ha Se-yu.
que acabou se tornando a líder do grupo, porque vocês sabem que todo grupo de K-pop tem um líder, né? E também é o que mais trabalha para dar o exemplo. Uma coisa que a Haseul tem que se sobressai das demais é a voz aguda. Ela tem de fato uma voz muito bonita, e isso fica claro no clipe Let Me In. Lançado em 15 de dezembro, e também no clipe de Carol, um especial de Natal. E se você estiver gostando do vídeo, deixa um like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Só assim para conseguir fazer esse canal crescer, porque o YouTube não ajuda ninguém. Em 4 de janeiro de 2017, nasce a quarta integrante, a Hye-jin, com apenas 1,48 de altura. É a caçulinha do grupo. Ela estreou com o clipe Kiss Letter e um dueto com a Hye-jin e a Yoo-jin no clipe My Sunday. Vocês já perceberam que isso é bem diferente. O mais comum seria todas debutarem de uma só vez, mas o LOONA foi fora da curva, decidindo fazer o debut mensalmente, e cada uma tendo a sua própria música, o que é super legal. Eu não lembro de nenhum grupo fazer esse tipo de formato, mas me fala aí se você já viu algum grupo fazendo isso. Em 5 de fevereiro, LOONA faz um anúncio que deixou o grupo mais diferenciado, uma subunidade chamada LOONA 1/3. O projeto seria composto pelas 4 garotas já integrantes, e mais uma misteriosa, que seria a 5ª integrante, chamada de Vivi, revelada em 12 de fevereiro. E no dia 14, finalmente foi feita a estreia dela no clipe Valentine Girl, com a unidade LOONA 1/3. E se você não sacou, dia 14 de fevereiro é o Dia dos Namorados, que nos Estados Unidos se chama Valentine Days, uma bela estratégia de marketing, é ou não é? Lembrando que todos os clipes que estou mencionando foram um sucesso imediato. Nenhum deles tem menos que 5 milhões de visualizações. Isso para um grupo que estava começando e que nem estava completo ainda. O LOONA já estava bombando de sucesso ainda no debut. Isso é simplesmente incrível. E só no dia 5 de abril é que finalmente a Vivi estreou de fato no LOONA, como a 5ª integrante, já que ela havia aparecido apenas na unidade 1/3. Ou seja, faltava a outra parte dela. Vivi estreou no clipe Sonatine, e uma coisa que a equipe do LOONA fazia era colocar futuras novas integrantes dentro do clipe, sem de fato anunciar o nome delas, para passar um ar de mistério, tipo, quem é aquela? Who is that girl? Em 15 de maio, a integrante Kim Lip foi revelada como a 6ª integrante, chegando com tudo com o clipe Eclipse. Esse eu acho que é o clipe que eu mais assisti do LOONA. Ela começa dançando em uma pequena plataforma com todas aquelas inversões do vermelho pro preto e branco. É sensacional. E em 13 de junho foi a vez da integrante Jin Soul ser revelada, novamente com outro sucesso com o clipe Singing in the Rain. E em 12 de julho, a integrante Cherry se torna a 8ª membro do LOONA, e claro que ela também teve seu clipe solo com a música Love Cherry Motion, uma referência ao seu próprio nome, já que Cherry é cereja em inglês, outra sacada de marketing muito inteligente. E sim, eu sou suspeito para falar, mas é outro clipe sensacional, que eu assisti várias vezes, por conta das imagens de espelho dentro do clipe que eu acho muito massa. O mundo inverso do espelho que a Cherry acaba indo toda vez que ela come uma cereja. Até a música muda nessa hora. Em 30 de agosto ocorre um anúncio da Blockberry Creative, em que eles anunciam uma nova subunidade de LOONA, Odd Eye Circle, dessa vez com apenas 3 membros, Kim Lip, Jin Soul e Cherry. O álbum de estreia foi lançado juntinho com o clipe Girlfriend. O clipe é bem animado, com várias inversões de câmera, e a música gruda rapidamente na sua cabeça. Já sabe, né? Outro sucesso do LOONA, dessa vez Odd Eye Circle. Inclusive não é à toa que no clipe que aparece várias vezes esse círculo de luz nos olhos das integrantes. Por isso eu falo que K-pop feminino é muito bom. E no dia 18 de outubro foi anunciado o segundo clipe de Odd Eye Circle, Sweet Crazy Love, dessa vez trazendo uma sensação um pouco dramática, principalmente pelo clipe ser 95% em preto e branco. Eu não vou falar muito dos clipes nesse vídeo, porque eu prefiro fazer um vídeo específico para cada. Assim esse aqui não fica muito extenso, beleza? Mas você pode conferir do New Jeans que eu fiz recentemente, onde eu explico exatamente o significado da dança dos anjos
e o amor platônico no clipe Cool With You. Em 14 de novembro, a integrante Yves foi revelada, e de um jeito bem diferente. No vídeo teaser da Yves, o link do grupo Loona estava invertido. Ao invés do loanatheworld.com, o link te levava para um site reproduzindo um vídeo de Mobius, ao mesmo tempo que girava o logo do Loona constantemente. Bem diferentão, né? Depois teve uma alteração para uma hélice de DNA intitulada Eden. Essa era a forma de provocar uma nova subunidade do Loona. Yves estreou com seu single chamado New. Em 14 de dezembro nasce a Shu, a 10ª integrante do Loona, e que não iria dar sossego para outras integrantes. Isso porque ela é muito zoeira, ela gosta de bagunça, e também é uma das mais queridas pelos fãs do Loona. O que eu gosto nela é a cara engraçada que ela faz. Ela tem um sorriso muito largo e é muito da hora. 오늘의 티켓츠 전기차 타고 출근하기. Em 28 de dezembro, ela estreou com o clipe musical Heart Attack, ou Ataque Cardíaco, porém não sozinha, e sim em um dueto com a Yves. E esse clipe explodiu e foi um sucesso mundial, justamente pela música ser muito boa e o clipe chamar muita atenção, já que é mostrado uma garota que está apaixonada por uma outra e não sabe o que fazer para demonstrar esse amor, quebrando um certo tabu que ainda existe na Coreia. Posteriormente foi declarado que aquilo não foi intencional, mas ficou no imaginário do público. Agora em 2018, no dia 15 de janeiro, foi anunciada a 11ª integrante do Loona, Go On, em um clipe dueto com a Shu, chamado See Sol, e o seu single One and Only. E finalmente a última integrante que iria definir de vez o Loona foi anunciada em 17 de março. Ela, a maravilhosa Olivia Ye. Que coisa mais linda, hein? E se você não percebeu, é ela que eu mostro nas minhas intros. Porém ali, ela já está no grupo Lo Sempre, e não no Loona. Inclusive, é a Olivia e a Yejin, que eu mantenho na logo do canal também. Olivia estreou com o clipe Egoist, em 30 de março. Com um dueto ao lado da Jisoo e mais tarde uma música ao lado da Regine. A Blockberry Creative chegou a revelar um teaser para a terceira e última subunidade do Loona, YYJY, composto pelas 4 últimas integrantes, Yves, Shu, Go On e a doce Olivia Ye. E uma curiosidade, você sabia que Loona fez uma música e clipe com a ex-esposa do Elon Musk? Pois é, a cantora Grimes. Aquela última subunidade que eu mencionei fez um clipe chamado Love for Eva, e que também foi um sucesso e chegou a 20 milhões de visualizações. Me fala se você já sabia. A empresa fez um concurso com os fãs, onde eles poderiam escolher o nome do fã-clube, já que agora todas as integrantes estavam formadas. O nome foi anunciado como Orbit, com o primeiro single do grupo completo com o nome My Favorite, lançado dia 7 de agosto, o que foi um sucesso absoluto, já que todo mundo queria ver todas elas juntas, inclusive eu. Ainda no mesmo mês, a música Hi Hi foi revelada, em um clipe muito animado e alto como o próprio nome. E uma curiosidade antes de seguir para a parte triste é que cada uma delas possui um símbolo de um animal, de acordo com cada mês do seu debut, entendeu? Regine é coelho, Ryujin é gato, Haseul é pássaro, Yeojin é sapo, Vivi é cervo, Kinlip é coruja, Jinsu é beta azul, que é um passarinho, Chori é morcego das frutas, Yves é cisne, Shu é pinguim, o que combina com ela porque é engraçado, Go On é borboleta imperial e a Olivia é o lobo, mas um lobo bem bonitinho. Agora a parte triste, né? Porém, tem uma surpresa no final. Devido a reclamações de má conduta, Yabu, a integrante Shu, entrou com um processo contra a empresa Blockberry Creative para apontar a invalidade do seu contrato exclusivo, acusando a empresa de lucro injusto, falta de pagamento e quebra de confiança. Isso em dezembro de 2021. Deveria ser uma situação muito chata, porque ela ainda estava trabalhando com o grupo em novas músicas e clipes. Pense na situação desconfortável. Em 2022, algumas integrantes foram diagnosticadas com Covid, há poucos dias da filmagem do clipe especial Flip That. O grupo sofreu outros problemas, dessa vez envolvendo a empresa e a Shu, onde ela foi negada de participar da sua primeira turnê mundial com a Loona. A empresa alegou que estava correndo conflitos de agenda. Alguns meses depois, em novembro, a empresa emitiu um comunicado expulsando de vez a Shu do Loona, acusando de linguagem imprópria e uso indevido de poder contra alguns membros do staff. Claro que ela entrou nas redes sociais negando tudo, sendo defendida por várias outras estrelas da música que já trabalharam com ela. E em 2023, a justiça decidiu a favor da Shu contra a Blockberry Creative, mas infelizmente eu não achei a descrição e nem o valor desse acordo.
mas ao menos teve um desfecho até que de boas, porque em alguns casos, idols acabam ferindo a si mesmos ao enfrentar esse tipo de problema. E você sabe do que eu estou falando. Essa taxa não para de crescer na Coreia, infelizmente. E em 13 de janeiro, ainda em 2023, todas as demais integrantes decidiram anular seus contratos com a empresa, já que elas estavam com as mesmas cláusulas que a da Shu, ou seja, não era muito favorável. Cada uma delas foram assinando com outras empresas, e em junho de 2023, Lona chegou ao seu fim. Ou será que não? Se lembra da surpresa? De acordo com a Kim Lip, elas nunca deixaram Lona. Abre aspas. Como não somos um grupo desbandado, estamos deixando aberta a possibilidade de atividades com o grupo completo. No entanto, como não podemos usar o nome Loona por questões legais, estamos sendo cautelosas, mas deixando a possibilidade em aberto. Essa declaração meio que se concretizou pela metade. Afinal, elas voltaram, 5 para um grupo e outras 5 para outro grupo. Olivia, Yeojin, Hyujin, Ivy e Go-on formaram o Losemble. Regine, Jinsol, Asiu, Kim Lip e Shori formaram Artemis, enquanto a Shu e a Yves se mantiveram solo. Então no final tivemos um desfecho feliz e triste. Feliz por ver que elas estão super bem e fazendo músicas novas. E claro que eu recomendo Artemis e Losemble, caso vocês não conheçam, o que é pouco provável, né? No futuro eu quero fazer vídeos sobre esses dois ótimos remanescentes do Loona. Ainda assim, é uma pena ter acabado desse jeito. Ainda bem que tem o YouTube para manter os vídeos. Loona vai ficar para sempre nas minhas experiências musicais, assim como de várias outras milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque música é vida. Mas e você? Qual a sua música preferida do Loona? Qual a sua idol preferida do Loona? Qual outro grupo de K-pop que você conhece que teve o mesmo desfecho? Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e comentar. E se inscrever para não perder os próximos vídeos. Abraço e até a próxima.